Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Hoje vamos estar falando sobre o que é anemia plástica. Bom, pessoal, a anemia plástica é caracterizada por três tipos de nome, que é a anemia plástica, aplasia medular ou anemia ablástica. É uma doença rara, hematológica, caracterizada pela produção e insuficiência das células sanguíneas na medula óssea. Afeta os três grupos de elementos sanguíneos: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. O termo médico anemia significa deficiência de glóbulos vermelhos. Leucopenia significa diminuição de leucócitos e a diminuição de plaquetas. A diminuição das três linhagens celulares sanguíneas é chamada de pancitopenia. Uma das causas de pancitopenia é a aplasia de medula. Se o declínio na produção de células é leve, pode ser chamada de anemia hipoplástica. Hipo significa pouco em grego. As causas. Na maioria dos casos, a causa da destruição da medula óssea vermelha não é confirmada, mas estima-se que 80% dos casos é adquirida e 20% é genética. Dentre as possíveis causas se destacam mutações genéticas, infecções por vírus de hepatite A, B e C, pelo vírus HIV e pelo parvovirus B19 e outros. Fala também sobre a intoxicação constante a quinino ou benzeno, que fala sobre ela também, e no caso, as mutações genéticas, anemia de Fanconi. Vamos para os sinais e sintomas. Portadores desta patologia sofrem com sinais da falta de anemia, que no caso a pessoa fica anêmica, que causa a fadiga, a fraqueza, a palidez, a tontura, taquicardia, falta de ar com exercícios. Vamos lá para o segundo, sinais de falta de plaquetas. A trombocitopenia, sangramentos mesmo por golpes e feridas mínimos, produzindo hematomas pela pele e sangramentos difíceis de conter. Sinais de falta de leucócitos, a leucopenia. Vulnerabilidade a infecção prolongadas com agravamento, podendo chegar ao quadro de septicemia. Diagnóstico. Após o exame clínico sugestivo de anemia, deve-se pedir um hemograma com contagem de reticulócitos e um mielograma. Verificada a pancitopenia, deve-se pedir uma biópsia da medula óssea, verificar a aplasia medular, diminuição de número de células com substância por tecido gorduroso, confirma o diagnóstico, tá? E vamos lá, dosagem de vitamina B12 e ácido fólico servem para diferenciar a anemia megaloblástica, uma anemia nutricional. Sorologia para infecções virais, tipagem de HLA, tipagem de antígeno de histocompatibilidade serve para avaliar os possíveis doadores de medula. Tratamento. Apenas 25% dos pacientes possuem doadores de medula ósseas compatíveis HLA e podem fazer o transplante de medula óssea. Na maioria dos casos, o tratamento é a imunossupressão,
do sistema imunológico, responsável por suprimir a hematopoiese, produção sanguínea, com um esquema combinado de 3 drogas, como por exemplo a imunoglobulina, antitimocítica, a ciclosporina e o corticoide. Deve-se utilizar todas as vezes necessárias transfusões, seja de plaqueta ou de hemácias, juntamente com profilaxia antibiótica, pois as infecções resultam a maioria da causa de mortalidade nesta doença. Vamos lá para o prognóstico. O segmento é feito com exames laboratoriais trimestrais como hemograma, função renal e função hepática. Deve ser feito semanalmente a sorologia a cada 6 meses. Alguns pacientes podem se curar apenas com imunossupressão, interrompendo a causa do medicamento, toxina ou vírus. Recaídas e novas doenças medulares do início tardio são comuns, síndrome mielodisplásica e leucemias. A sobrevivência, 5 anos é demais, 85% nos mais jovens, e em casos moderados a sobrevivência entre 10 anos e de 75% no caso de transplante de células hematopoiéticas, sendo o melhor caso o transplante, seja de um paciente próximo e em menores de 40 anos. A quelação de ferro deve-se ser feita a cada 20 a 25 unidades de sangue transfundidas. Antibióticos diários e vacina pode ser usada para prevenir infecções. Agora vamos voltar, né, pessoal, e relatar um pouquinho sobre o passo do diagnóstico, né, pessoal? Nós sabemos que o diagnóstico de anemia plástica, ele é um pouquinho complicado, né, pessoal, para fechar esse diagnóstico, sabendo que existe muitos tipos de anemia e muitas são parecidas e cada um tem um tratamento diferente. Aqui relata primeiro, né, que o médico lhe solicita um hemograma, né, para o paciente fazer, né, para saber como é que tá a contagem, né, de sangue, de plaqueta e leucócito, e provavelmente futuramente vão investigar, né, o caso que provavelmente você possa ter, que no caso eles vão pedir um mielograma. E após o mielo, provavelmente vão pedir uma biópsia da medula óssea para fechar o seu diagnóstico, né? E o quanto isso, as pessoas, né, se precisarem, ainda vão continuar fazendo as transfusões de sangue necessárias que precisam até fechar o diagnóstico e iniciar um tratamento, né? No caso da aplasia, né, o tratamento é com imunossupressor, né, que é a ciclosporina e o corticoide, né, pessoal? E a segunda etapa de um tratamento, que é a imunoglobulina, né, que ela é feita em forma de infusão, né, por um catéter. E o último caso, o transplante de medula óssea. Então varia de pessoa para pessoa, a resposta do tratamento, no caso, também é muito importante. Fala no caso também dos sintomas de tratamento, sintomas e sinais, né, pessoal? A qual você possa ter e você ainda não tenha ido ao médico para saber o que pode ser. É recomendável, né, que a pessoa procure um médico o quanto antes, né? Ou uma unidade de saúde, um pronto-socorro, a qual eles vão encaminhar você a um centro de hematologia, né? A qual lá você será cuidado, né? E você irá fazer o acompanhamento necessário que você precisa. Bom, pessoal, é isso. Sabemos que a anemia plástica é uma doença rara, né? E que a maioria dos casos, né, as pessoas morrem por conta das infecções, por conta do leucócito ser muito baixo, né? A imunidade. E fazer de tudo para não haver cortes, pessoal, né? Nenhum tipo de acidente, por conta das plaquetas baixas, por conta de perder aquele sangue que a medula já não produz.
Então, é muito importante você ter um certo resguardo, vamos dizer assim, né? Para tentar viver, né, até achar acertar-se a cura, né? Você que precisa do transplante, você já está na espera desse transplante, né? Ou para quem ainda está só na etapa de imunossupressão, né, pessoal? Fazendo a etapa desse tratamento, né? No próximo vídeo eu estarei explicando melhor a etapa do meu tratamento, né? Em qual fase eu estou, como foi a descoberta do meu diagnóstico, meus sintomas e como eu estou, hoje vou estar explicando detalhadamente para vocês, pessoal. E é isso, até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau.